Combinado? E no final desse vídeo também eu coloco aqui, ó, em algum lugar aqui naqueles videozinhos que aparecem no final. Tranquilo? Combinado? Vamos para nossa leitura do texto base. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Voz que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestres. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias da sua sandália. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Eu quero começar com essa simbologia, a voz que clama no... Irmãos queridos, não é só aqui uma tolerância ao erro, uma concessão ao erro. A sociedade da época estava numa visão de inversão de valores. Eles estavam amando o mal e eles estavam aborrecendo o bem. Eles estavam chamando de luz de trevas e trevas de luz, o doce de amargo e o amargo de doce. Parece até que você ser honesto hoje é uma afronta. Um rapaz e uma moça ter um namoro santo é uma caretice. Não ir para a cama com o namorado e a namorada é uma sociedade jurássica. A pessoa não se corromper, a pessoa não aproveitar para ganhar a vida numa pernada só, numa canetada só, por meio da corrupção, seria tolo. É a sociedade que baniu Deus e perdeu o referencial do que é moral, do que é certo, do que é justo, do que é verdadeiro. É a inversão de valores. É a sociedade pelo avesso. É esse o diagnóstico que Miqueias está fazendo da sua geração e da nossa geração. Mas em terceiro lugar, Miqueias denuncia o que nós chamaríamos de exploração canibal. Olha aí comigo o capítulo de número 3, verso 1. Disse eu: ouvi agora, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel. Agora abra comigo no capítulo 17 de 1 Samuel. Não vou ler o trecho todo, mas vou contar-lhes a história de um jovem que entregou bem cedo a sua vida a Deus. Seu nome era Davi, e ele acabou de se tornar o grande rei de Israel e um dos ancestrais de Jesus Cristo. Em 1 Samuel se diz: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos, isto é, nas mãos de Davi. 1 Samuel 17:47. Desejo apresentar-lhes o quadro da batalha entre Davi e Golias. Lembra-se da história? Golias era o maior homem que já existira, tanto quanto saibamos. Tinha mais de 3 metros, e sua roupa era sua armadura. Sua lança era mais pesada que um carvalho, e ele desafiou os exércitos de Israel por 40 dias no vale de Elá. Os filisteus estavam de um lado e os israelitas do outro. Ele saía diariamente pela manhã e à tarde zombava dos israelitas e os desafiava. Porque eu estou ainda no primeiro, mas eu estou aqui. Eu quero declarar para você, você está aqui. Está chegando um novo tempo, eu tive um tempo de seca. E eu quero entrar nesse tempo de seca. Eu tive o tempo de seca. Eu tive o tempo onde eu perdi muitas coisas, onde eu tive que passar por um divórcio, onde eu tive que passar pela perda de um ministério, onde eu tive que enfrentar um câncer. Eu olhava para as perdas do divórcio, pelas perdas do ministério, e do meu lado tinha um moço que olhava para mim e dizia assim: mãe, vai ficar tudo bem. E eu dizia: vai ficar tudo bem como? Eu não fiquei com nada. Eu sou filha única. A minha mãe morreu faz 7 anos. Minha mãe morreu logo após a minha separação. 15 dias depois da minha separação, a minha mãe morre. Esse menino, ele tenta de todas as formas tentar consolar meu coração.
Eu tinha esquecido que eu tinha um ministério chamado família. Eu olhava para uma mãe que tinha morrido, ou pondo na ordem certa. Eu olhava para um marido que tinha ido embora. Eu encontro, irmãos, os crentes, ao longo dos séculos orando. Os pais da igreja orando. Os pré-reformadores orando, os reformadores orando, os puritanos orando, os missionários orando, os avivalistas orando, esta igreja orando, você e eu orando, porque se você é de Deus, você é alguém comprometido com oração. Então, pensando nisso, eu gostaria de destacar algumas lições. Primeiro, a igreja cristã recebe poder, o poder do Espírito Santo, por meio da oração. Irmãos, nós precisamos desse poder. A igreja cristã não pode viver uma vida de santidade e a igreja cristã não pode avançar na obra missionária a não ser através do poder da oração. A obra missionária começa com os joelhos que oram. A obra missionária começa com os bolsos que contribuem. A obra missionária começa com os pés daqueles que vão, mas tudo começa com oração. Evidência disso, Atos 1,14. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse para os seus discípulos: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esta é a ordem. A igreja deve fazer a obra, mas antes de ir fazer a obra, a igreja precisa de revestimento.